É porque eu não vou assistir toda. Agora vamos chamando a Michele, que ela vai começar a apresentação dela. Aula de hoje, olha, né? Esse livro, na aula. Pronto. Vem cá. Bom dia, meninas, tudo bom? Bom dia. Já estudou, a gente está tudo em amigos, não tem porquê. Tá ótimo. Respira, respira, pode tirar. Vou tirar a máscara. Bom dia, desculpe o nervosismo, mas eu sou um pouco tímida. Calma. Para vocês, antes de mais nada, para vocês virem mais para frente, porque os comentários que vocês fazem, principalmente o teu, Papa, quando você ficou lá no fundo, eu fui ouvir a gravação, não dá para ouvir nada. Agora, quando a Amélia estava lá na frente, deu para ouvir, até eu que estava lá no canto também não deu, né? E vocês precisam dar, vocês precisam dar esse feedback para a gente, porque às vezes a gente não percebe, tá, gente? Então, vem também. Da Amélia, ela prova em qualquer lugar, né? Michele. Obrigada. Michele. Oi. Eu vou assistir só um pouquinho da sua aula, que eu tenho um compromisso. Não é Tá porque sua aula está ruim, não, viu? Tá, a Esther está gravando. Tá bom, obrigada. Beijo para você. Então, Você viu, cara? Tela só está aparecendo um pedaço, não está aparecendo toda. Espera aí, deixa eu ver aqui o F10 aqui. Duplicar, vamos ver se o duplicar fica bom. foi. Vamos ver. Foi. Pronto. Parece que é tudo combinado. Cada capítulo do livro tem cada capítulo do encontro marcado, né? Sim, sim. É combinado, É combinado com o espírito. É verdade. Geralmente, na espiritualidade. Nada é por acaso. Então, eu vou ler vou dar uma introdução. À vontade. Respira. Calma. Tá ótimo, gente. Então, vou falar sobre doutrinação dos espíritos, que é o capítulo 17 do livro Missionários da Luz, e a história vai ser de Marinho, cuja mãe solicita novo concurso de Alexandre. Já fora doutrinado outras vezes, sem sucesso. Uma nova tentativa só é aceita por Alexandre, pois Marinho não demonstrava o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente um tédio na posição de desequilíbrio. Ela comenta que há mais de 10 anos procura dissuadi-lo do mau caminho, influenciando de maneira indireta, mas sem resultados. André Luiz questiona: por que da doutrinação em ambiente dos encarnados? E semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Pergunta ele. Alexandre responde que não é um recurso imprescindível e que, em determinados casos, a cooperação do dogmatismo humano pode influir mais intensamente em benefícios dos necessitados. Alexandre diz que existem variados agrupamentos de servidores no plano espiritual, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. E finaliza dizendo que, ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos, doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. André Luiz, então, pergunta: o porquê da justiça acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? Alexandre explica que há renunciações sublimes em nosso plano, dentro das quais companheiros existem que sacrificam pelos outros,
Mas, no processo sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua porcentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum, se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário. Violentando-lhe o ideal, indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia, sente-se no dever de compartilhar o sofrimento do filho. A genitora errou pela imprevidência. Ela faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Alexandre comenta, então, sobre as consequências dos desvios daquele que receberam tarefas de natureza religiosa. São sempre as mais graves. Requisitam as honrarias humanas e erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio espírito, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Esquecem o coração humano, ignoram as aflições do povo, a quem foram mandados servir, e cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno, de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas externas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Se alguém quiser falar, pode falar. Os gênios das sombras são todos os homens e as mulheres, de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Para estes, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam, corajosos, a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, precipita-se nos campos inferiores, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeldes com os quais temos de lutar por nossa vez. André Luiz pergunta: por que as almas, cientes da distância que as separa da carne, não se rendem à lei do bem? Alexandre responde que na própria humanidade encarnada você encontrará idênticos fenômenos, decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo. Pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares, em nome da caridade de Nosso Senhor. Na noite previamente marcada, André Luiz acompanha Alexandre, a genitora desencarnada e Necésio. Alexandre, explicando a participação de Necésio, comenta que ele se mantinha em padrão vibratório acessível às percepções dos amigos de ordem inferior. Necésio comenta com Marinho que soube que ele vinha experimentando o cansaço da permanência no mal e o tédio das companhias inferiores. Marinho não nos veria, segundo informou Alexandre, mas enxergaria Necésio, que entraria em contato com Marinho, recebendo nossas sugestões por intermédio do colaborador. Na continuação da conversa, diz que não vinha disputar a sua renovação compulsória, mas havia sido incumbido por alguns amigos que se interessavam pela sua felicidade. A convidá-lo para uma reunião, ele, em ainda dúvidas,
é enlaçado pela sua mãe, que passa a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro sem hesitação. No recinto em que se realizaria o trabalho, André Luiz observa que muitos servidores espirituais mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. Alexandre explicou que tratava-se de uma cadeia magnética necessária à eficiência da tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positiva, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Marinho foi posicionado dentro do círculo magnético, juntamente com outros desencarnados sofredores. Quis recuar, mas não pôde, ao saber que sua mãe havia proporcionado esse encontro. Rompeu em pranto angustioso. Daí a minutos providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou o médio sobre forte excitação. A fronteira vibratória impedia-lhe a fuga. Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. Esse material representava vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. A certa altura da doutrinação, Alexandre solicitou a um dos cooperadores que ajudasse a genitora a tornar-se visível para ele. Marinho, após sentir-se as vibrações confortadoras do ambiente e reencontrar a mãe, pede para acompanhá-lo, pois sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. A ele foi dito que só após transformar sua condição vibratória, através da renovação íntima para o bem, seria possível uma reunião no lar divino. Necésio, então, é colocado à disposição de Marinho. Então, no caso, ele seria o seu anjo guardião, assim, pelo que eu entendi. Aí, um pouquinho d'água. Aí, eu fiz um estudo sobre a doutrinação, algumas coisas assim, que eu achei que poderia ser interessante. Antes de mais nada, vocês entendem esse trabalho de doutrinação? Uhum. A casa oferece esse trabalho também, né? Uhum. Todas as quartas-feiras, e por coincidência, que não existe, é no horário da palestra. Vocês observaram que, enquanto eles estão fazendo o trabalho, a equipe espiritual ela está coletando material para depois fazer imagens, etc. e tal. Acha que fica só lá em cima a coleta? Uhum. Então, ela é coleta, ela é aproveitada de todas as pessoas de boa vontade que estão aqui na palestra, né? Onde foi falado isso, né? Lá A pessoa vem, às vezes é o poder da fé, né, Michele? Uhum. A pessoa vem, mas ela não acredita. Sim. Mas sabe ela tá lá, na hora que ela sentou para receber o passe, ela já recebe os 10%. Talvez ela venha trazendo as pessoas que necessitam, uhum. né? Eles já são um passinho dado. Ela não veio por ela veio para trazer pessoas. E o Carlito falou que, mesmo que ela não tenha essa fé, mas 10% ela já vai receber. Porque os outros 90% é da pessoa. Mas sabe que quando minha filha mais velha era bem pequenininha, eu queria sempre, né? Ignorância, assim, não, preciso de paz. Eu estava aí. E eu não fazia nada sem minha filha, porque eu fazia com ela, né? E eu levava ela, eu estava com dó, porque ela dormia. Eu criei minhas filhas dormindo às 8 da noite. Né? E aí ela deita, sentava, daqui a pouco ela fala, hoje você tem. Daqui a pouco dormir. Aí um dia eu fui conversar com a minha filha, assim, eu tenho vergonha, porque minha filha está sempre dormindo na palestra.
E a moça me falou uma coisa que eu memorizei, não entendi. Respeitei, mas não entendi, porque não tinha consciência disso. Ela falou, traga ela, que é bom de qualquer jeito, mas são dormindo. Sim. Tá ótimo. E aí continuei, porque eu tava me sentindo, tipo, vou ter que parar, porque sou mãe, eu estar em casa. Mas ela me falou isso, traz, não entrou no mérito. Ela acho que percebeu que eu não tinha condição de entender aquilo. Eu só tinha uma necessidade e para aquilo eu estava acalmou minha angústia. Teria um momento que você iria entender, né? E naquele momento me acalentou, tipo, eu estava me sentindo mal de trazer ela dormindo, eu ia embora com ela, sabe, fazendo, entrava no carro sozinha, tinha medo, era à noite, sabe, um monte de coisa. Eu falei, gente, sabe aquilo que a gente falou semana passada? Que um monte de coisa acontece separado? Sim. Falei, gente, tá acontecendo um monte de coisa, eu também tenho que... Eu não tinha essa ajuda, né? Meu marido não frequentava as coisas, nunca tinha declarado. E aí eu falava, gente, mas eu vou com ela, já vai acontecer alguma coisa, era para eu estar em casa, eu tinha que estar em casa, sabe? E ela me deu uma resposta que eu precisava ouvir. Missão cumprida, né? Eu precisava, sabe? Bora lá. Vamos lá. Deixa eu fazer uma parte rápida. Nessa história que ela está contando, se você tivesse tido o prazer de conhecer esse livro naquela época, você ia perceber quanta coisa acontece durante o sono. Mas eu não tinha consciência de nada, Mas nem era para aquela época. Todos nós assim. Exatamente. Eu tive toda essa coleção no primeiro ano que eu entrei na doutrina. Me deram, e era uma vizinha que foi entusiasmada, ela foi me dando a sequência. Gente, você não pega 2%. Sim, nossa. Até porque não era só a leitura, era uma condição minha, assim, de... E hoje eu olho e falo, gente, eu aceitei umas coisas que são inaceitáveis. Sim. Não tinha que aceitar, porque eu tinha que viver muita coisa, sabe? Aprender a aprender. É isso aí. Bora lá. É verdade. Então, Não está virando? não foi. Eu sei porque. Primeira, você tem que pôr aqui, aí depois agora Ah, vai. tá, deixar aí É em só a cima. primeira. Não, sim. agora você vai. Ah, tá ótimo. A necessidade da doutrinação. Alguns espíritas, aí é a fala de Herculano Pires, pretende suprimir a doutrinação, alegando que esta é realizada com mais eficiência pelos bons espíritos, no plano espiritual. Essa é uma prova de ignorância generalizada da doutrina. Eu vou lendo, que eu fico nervosa, não consigo explicar. Eu vou lendo o que eu fiz aqui. Tá bom. Então, pretende suprimir a doutrinação, alegando que esta é realizada com mais eficiência pelos bons espíritos no plano espiritual. Essa é uma prova de ignorância generalizada da doutrina no próprio meio espírita, pois nela tudo se define em termos de relação e evolução. Os espíritos sofredores permanecem apegados à matéria e à vida terrena, razão pela qual os protetores espirituais têm dificuldade de comunicar-se com eles. O seu envolvimento com os fluidos e as emanações ectoplásmicas próprias da sessão mediúnica lhes é, portanto, necessário, o que evidencia que a reunião mediúnica e a doutrinação humana dos desencarnados são uma necessidade. Então, que a gente fala porque os próprios espíritos não doutrinam os espíritos desencarnados. Mas a maioria dos espíritos estão próximos daqui da Terra, estão apegados. Então, eles precisam do nosso magnetismo para poderem serem tratados, e com isso a gente é tratado também, né? Então, eu acho que vale aí também a gente observar, né, assim, é muita generosidade dos espíritos. Muita. Eles deixam nós trabalharmos um pouquinho. Sim. Eles precisam, necessariamente não, gente, Não. porque tem o desdobramento, entendeu? Uhum. E no desdobramento você está carregada também do teu fluido. Mas eles aproveitam para que a gente se sinta útil. Então,
é muito amor deles. Muito. Até para o nosso próprio crescimento, né, Esther? Para a nossa evolução, porque senão também a gente não faz nada, a gente não aprende. Não, e aí fica a gente estagnado. ouve, a gente se sente útil, entendeu? O médium se sente útil, o doutrinador se sente útil, né? E aprende com aquilo que o espírito sofredor falou, né? Então, é muito amor deles para que consigamos desenvolver bem o nosso papel. Haja visto que, vocês não estão, mas tem um livro que a gente lê, que é a Maria Modesto, que já está desencarnada, ela continua com mediunidade lá do outro lado. E ela serve de intérprete para esses espíritos que não conseguem ver aqueles espíritos que estão lá, os bons, entendeu? Então, ela faz esse meio de campo. Então, lá do outro lado, você continua sendo médico. Você continua trabalhando. Então, é muito amor, é isso que eu quero dizer. Eles permitem isso, primeiro, para que a gente fique sabendo do que acontece, né? E segundo, para a gente se sentir útil. Sim. Me surgiu agora, me ocorreu uma analogia. Por que ele não faz isso só do lado de cá? A gente não faz isso do lado de cá, também, encarnado? Quando a gente vai ali levar uma música, quando ela vai trazer a interpretação dela sobre a passagem dos pais difíceis, é uma espécie de doutrinação. Agora nós estamos aqui, em parte presencial, em parte remota. É como se fosse um outro plano. E a gente pode trocar. É verdade, é verdade. Eles estão lá, a gente está aqui. Eles não estão aqui, mas estão. Mas estão, é verdade. Eu lembrei também do Necésio. Ele era visto só pela aquela galera, aquela galera do Marinho, e aquela galera não via os espíritos de luz. Por que disso? Isso é uma coisa boa. Até tinha anotado aqui que era para fazer uma pergunta para vocês. Por que disso? Ele viveu isso. Ele passou por aquilo. Agora ele já está legal, mas ele passou por aquilo. Então ele entende profundamente cada um deles. E a dificuldade deles. Então, eu entendo por que você não entende. E ele consegue baixar a vibração dele para ele se tornar visível e orientar. Isso não é, no nosso vocabulário popular de hoje, pandemia, essa coisa da empatia, né? Dessa condição de se colocar. Exatamente. Se verdadeiramente reconheça a sua voz. Além do discurso. Tanto que eu entendi no final do capítulo que o Necésio, eu acho que seria o guardião dele, né? Eu acho que vocês entenderam isso também, né? A morte não tem o poder de transformar ninguém. Cada espírito, ao desencarnar, leva consigo suas virtudes e defeitos, continuando na vida espiritual a ser o que era quando ligado ao corpo. Com seus vícios e condicionamentos materiais, dos quais se liberta pouco a pouco. Além disso, confundido pelas lições recebidas das religiões tradicionais, o espírito não encontra no além aquilo que esperava, nem céu, nem inferno, muito menos o repouso até o juízo final. Ao contrário, ele aí encontra a dura realidade espiritual, fundamentada na existência da lei de causa e efeito, onde cada qual se mostra como é, sem disfarces, falsas aparências ou verniz social. Tem uma coisa também, não sei se vocês pararam para fazer uma analogia, né? Na hora que a gente vê que a mãe impôs para o Marinho, né, a profissão, e essa profissão é uma profissão que ela exige muito como é que chama aquele negócio que não pode casar? Celibato. Então, ela é específica. Então, se a pessoa não está realmente convicta de que eu não... É isso que eu quero para a minha vida, e se ela vai porque alguém forçou, a probabilidade
dela cometer esses atos que a gente fica olhando aí, é muito grande. Sim. E outra, né? Isso amplia. Então, imagina isso em Escala. escala de questão de gênero, questão profissional, questão de escolha, até de, quero comprar tal casa para morar, você vai morar aí? Aham. Em tudo. Tem noção Em quando tudo. isso é agressivo? Eu gosto da palavra vocês usaram. Você usou aí na leitura que falou, quanto ela... tem uma palavra melhor, imposição, mas tem uma palavra melhor, que assim, ela é abrupta, é quase um estupro disso, sabe? Aham. É uma imposição que causa um sofrimento muito grande. Profissionalmente, estraga o ser humano, porque ele é uma pessoa infeliz, ele é uma pessoa agressiva, ele não cresce profissionalmente, e se cresce, ele cresce pela violência, né? Por quê? Porque quando você está infeliz, o estado de infelicidade pleno, ele levanta em você os seus piores sentimentos. Se é tristeza, depois vira agressividade, violência. Quer dizer, olha aí que a gente tem uma sociedade violenta. Sim. Por quê? Por imposição. E aí, gente, a gente também tem que ter uma brandura com os pais. Eles estão tentando fazer o seu melhor. E não é só pai. Muitas vezes nós fazemos isso com nós mesmos. Eu desejo ser. Quem disse que eu preciso? E assim, na hora verdade. na escolha da profissão, quando não tem os pais, você escolhe coisa e você vai ver quanto você aqui vai ganhar. A profissão é um desenho claro dessa visão. Mas a gente faz essa escolha todo tempo, né? Eu quero tomar no seu... Como companheiro também. Tudo. Ser companheira também. Um café da manhã, sabe assim, que eu falo, vou tomar café. Só quero um café quentinho, precisa ser no lugar? Precisa, sabe assim? Aí você faz tudo isso, se pega precisava. Depois vem as frustrações. Você está se maltratando. É muito duro tudo Sim. isso. Galera. Eu vou dar até um exemplo assim que eu não vou afirmar, mas eu, assim, pelo que eu analisei, isso é com todas as profissões, mas assim, eu acho que nessa parte de ser padre, tipo, padre Marcelo Rossi, o Fábio de Mello, eles já tiveram namoradas e eles têm depressão, né? Tipo assim, eu analisando, será que não é por causa disso? Que a mãe... A gente não sabe se por acaso foi imposto ou não, mas tem uma pressão muito grande, independente. Para pensar, vamos supor. Eu sou lindo, maravilhoso, tanto que tem uma projeção universal. E aí, aquela mulherada católica, ou não católica, não católico também vai assediar. Tipo, vai querer, e vai achar que é uma besteira da parte dele. Então, para essas pessoas, e eu estou falando, você está falando de padre, ele tem o celibato, mas imagina qualquer pessoa que é famosa. Sim, exatamente. Imagina o magnetismo. Então, você é uma pessoa que tem o dom da fala, a gente fala do Lula, gente, ele tem super magnetismo. Então, assim, por que diminuir isso? Por que usar isso pelo lado violento? Enfim, é verdade. Né? Quando você começou a falar, aí você achou. Não, só para completar, que assim, a depressão dele não é necessariamente da opção que ele fez a profissão, mas é a conjuntura do assédio que ele fez. Você imagina, gente, só falando assim, eu não sou a favor e não quero colocar nada aqui, mas imagina qualquer presidente, qualquer pessoa que está lá no cargo, que tem sempre o lado de quem apoia e de quem não apoia. O quem não apoia, que é a morte. É isso aí. Fica doente. Se não causa a morte física, causa essa morte da alma, sabe? Que é uma coisa super dolorida, porque você está vivo sofrendo. Então, nós, como espíritas, nós temos uma responsabilidade, porque já sabemos. Quando vira esse pensamento, sabe, que esse cara fez isso, para e orar. É o que nós temos essa obrigação de luz para essa pessoa. Nós somos convocados. Nós espíritas, nós somos convocados a manter a fraternidade.
Então, não nos cabe mais entrar nessa energia do ódio. Mas a gente dá o amor, e não Sim. o ódio. Olha, se a gente não conseguir dar, porque às vezes é difícil dar o A amor. prece, né? Você entendeu? Afasta. Às vezes Quando- você vê a coisa e fala assim, meu, mas você está fazendo tanta coisa errada. Mas Mais é- Não uma precisa dar vez. sequência na situação. Né? Exato. Quando eu escolhi a palavra missionário, foi pensando nisso. Eu acho que assim, Sim. nós somos, de uma forma muito humilde, real, Uhum. somos missionários, não da palavra dele, mas no mínimo do amor. Isso. É E da verdade. compaixão. É isso aí. Quando você falou, eu vou contar uma história aqui, eu pensei que você ia falar das séries, porque é uma coisa que está, enfim, todo mundo falando, né? Das dessas questões de violência e tal. E realmente, né, se você pega uma sociedade inteira que está adoecida emocionalmente, impõe isso é ser jovem, isso é estar legal, isso, olha o que você está fazendo. Nossa, uma responsabilidade Gente, muito responsabilidade grande. Você está adoecendo o planeta inteiro. É isso aí. Por muito tempo. Olha isso, gente. É muito Gerações. sério. É muito sério. Porque a gente fica falando assim, isso pega no adolescente. Não. Isso pega na educação infantil, isso pega no adolescente, isso pega nesses pais, isso pega nesses avós que veem seus netos assim. Isso pega para Nossa, muito tempo. É uma Altamente condição de contagioso. identidade contamina. super tóxica. É verdade. Vou continuar aqui. Seguindo. Seguindo. Sua condição espiritual determina sua aura psíquica, o seu peso específico. Quanto mais elevados esses forem, mais rarefeito será o seu perispírito, de modo que cada habitante do mundo espiritual se coloca em seu merecido e devido lugar, sem privilégios de qualquer espécie. Os que se encontram em posição de perturbação por falta de esclarecimento adequado ou por sua renitência ao mal, necessitam ser orientados para que, em se modificando mentalmente, melhorem sua condição espiritual. Como muitas vezes estão ainda cheios de condicionamento materiais, tais espíritos repelem a ação mais direta dos orientadores desencarnados, razão pela qual requerem um contato com os encarnados naturalmente mais afeitos aos fluidos denso da matéria. É o que ocorre nas sessões mediúnicas. É quando, assim, vou dar um exemplo da Otávia, quando ela estava na sessão, essa corrente fluídica foi feita para quê? Para poder fazer aquela limpeza. Por quê? É necessária, igual o Marinho, estava muito revoltado, e ia precisar dessa corrente, por quê? Ele ia ser perseguido, né? Pelos outros. Eles iam querer tirar ele de lá, exatamente. Então, eles fazem como se fossem grades mesmo, protetivas, para que o mal não entre. Vê se eu vou falar errado, que é o que você falou no livro de capítulo, quando o médium não está preparado na hora do trabalho. Ele é mais ou menos assim. Aí ele é protegido. E aí o outro é retirado. Quando você vai, ou assim, você não está legal, ou seja, mentalmente, ou que você ingeriu alguma coisa que está prejudicando, eles te bloqueiam, mas não é como se fosse uma cápsula mesmo que eles te envolvem fluídica para que o que sai de você só não vá para o sim. dele é o contrário. Ele está fora, entre. É diferente, você entendeu? Ele está no círculo e onde estão os médios e os espíritos que vão assistir lá dentro. Em volta dele tem esse círculo, corrente fluídica. Então, quem está fora só entra se for convidado e autorizado. Outra coisa não entra, né? Eu tinha entendido que acontecia a mesma, por exemplo, eu vou dar passe, né? Eu não estou viajando. Então, eles iam me... O Carlito até falou sobre isso. Ele falou que quando a pessoa está assim, geralmente ele só vai... para ele não
prejudicar, porque ele vai roubar, né, os fluidos de quem... A espiritualidade vai agir. Vai agir. Dar muito mais trabalho para a espiritualidade, né? Mas eu não vou mais atrapalhar. Ele fica sentado, tem um nome que se dá quando a pessoa só está doando. Sustentação. Para sustentação, não é? Ele fica para sustentação. Mas aí- se quem está dos encarnados estiver lá, eles perceberem que você não está bom, ou você mesmo Ou vai eu lá, falar. né? Então você fica lá. Mas se Agora, você ao não falar e estiver contrário, lá trabalhando, Aí, normal. aí os espíritos que têm o trabalho de encapsular sim. você para que você não faça e coisa quando eu li errada. esse capítulo, eu entendi que tem mais ou menos isso. Tá bom. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A minha vizinha, que frequentava o mesmo centro espírita que eu, ela tinha um filho envolvido com drogas. E esse filho, ele suicidou-se. Aí, na própria casa, não foi um desespero. Aí ela foi correndo lá na minha casa. Aí falou assim para mim: Michele, me leva para o Leão Denis. Era o centro que a gente frequentava. Aí eu não sabia o que fazia. Eu peguei um amigo nosso, que eu não conseguia nem dirigir. Peguei ela, corri para o Leão Denis. Ele levou a gente e eu fiquei com ela lá no centro espírita. Aí, quando a gente chegou no centro espírita, eu falei o que aconteceu, socorreram ela. Aí, quando ela foi socorrida, levaram ela para um médium lá da casa, que a casa não estava nem em funcionamento, mas a casa é um hospital. Viu o filho dela que desencarnou passar numa maca. Numa maca. Nossa, foi uma coisa assim. E quando a gente fez a oração, alguns médios da casa chegaram, e foi no dia foi numa sexta-feira, no dia que acontece a desobsessão. Os médios se reúnem. Aí, nossa, parece que foi assim uma coisa providencial. Por quê? Ela era médium daquela casa. E os médiuns estavam chegando na hora que ela chegou. E quando foi feita essa oração, fizeram essa corrente. Eu ainda não entendia isso. Eu ainda estava estudando, não sabia o que era isso. Aí foi uma amiga desse menino que desencarnou junto. E ela é assim, totalmente alienada. A médium que estava lá na casa começou a olhar para essa menina e começou a fazer essa corrente. A corrente foram dando a mão até todos irem para fora do centro. A energia necessária dessa menina para poder atender ele, né? Atender a mãe. Exatamente. Porque assim, eu fiquei só olhando, porque eu não estava entendendo. Mas eles fizeram fisicamente isso? Fisicamente. Não precisava, mas tudo não bem, precisava, né? Eu não entendi não também. Porque quem faz isso São os com espíritos. propriedade são os espíritos. E a gente ouve no livro falar que porque, para pensar, essa menina deve ter apavorado, nunca mais vai voltar no centro espírita. Ela não entendeu nada. Pois é. Não, ela não entendeu, que eu digo assim. Mas assim, pensa, ela foi lá desesperada também, ela tinha perdido um amigo. Não, ela estava falando coisa com coisa. Eu acho que também é usuária. E ela estava totalmente assim. Ela era que mais precisava. Ela era que mais precisava, não colocada Eu para pensei fora. no desespero, daí eu ia falar, gente, mas ela estava precisando. Eu que achei que fosse por causa dela. Eu não entendi. Não colocaram, não. Não, mas não colocaram ela para fora, não. Eu que expliquei errado. Foi na hora da saída de todos que a gente estava indo embora. O centro ia ser fechado. Não precisava, né? Mas tudo bem. Se é para o bem, que mais que tem? Mas não precisa. Eu fiquei meio sem entender, mas não foi. Eu achei que fosse por causa dela, porque eu não entendia o que era aquilo, aquela corrente. Tudo é pensamento, não é? Aham. Então, você não precisa disso. Se você limpar o teu pensamento, você colocar a sua disposição em fazer o bem, você já está se livrando de pegar coisa ruim e de fazer o bem, que é para isso que nós estamos aqui. Então, é a nossa vontade, seja no passe,
seja lá na doutrinação, qualquer que seja o trabalho, lá com morador de rua, qualquer lugar. Se a gente colocar, como o Paulo fala, né? O amor é isso que é Gente, importante. existe uma Exatamente. complexidade gigantesca, eu posso contar 1 milhão de histórias aqui, mas fico pensando em 2 que ficam muito claras para mim, totalmente diferente desse magnetismo real mesmo, assim, carne, terra. No começo da pandemia, quando estava aquele negócio, todo mundo com medo, eu inclusive morrendo de medo de tudo, eu era trancada em casa, eu passei mal, precisei ir na farmácia. Entrei na farmácia, meu marido ficou no carro, sabe aquele momento que eu, né, que parecia que a gente ia roubar entrei, bobeira, parece que o cara estava sentado, quando eu fui pagar a conta, entrou uma mulher na farmácia, afoita, estava tudo muito silencioso, né? E ela então, ela está passando mal, ela vai desmaiar. O que está acontecendo? Eu vou ali fora, eu vi uma mulher deitada no chão. Aí eu falei assim, eu estava no caixa, eu falei, pega um Gatorade e uma água para mim. E saí. Quando eu saí, meu marido já tinha descido do carro e já estava em volta. Tinha uma moça com caída, só que ela estava, eu acho que convulsionando, eu não entendi. Só que ela batia a cabeça no chão, coitada. E a gente apavorada de encostar em qualquer pessoa. Encostaria meu marido. Sim. Aí eu olhei, falei, e agora? E todo mundo em volta, sabe uma questão real de querer fazer alguma coisa de novo? Gente, eu juro, veio um negócio. Que legal. Sim. Taquei meu álcool porque eu andava para dizer que eu sou normal, eu ando até hoje. Assim, aí eu tava assim, eu peguei um negócio, peguei uma blusa dela, joguei álcool, pus ela deitada, joguei álcool na minha perna, pus ela aqui, comecei a apontar ela, aí tinha alguém lá, eu sou veterinária, comecei a veterinária, o que está acontecendo? Ela está se machucando, porque ela batia a cabeça no chão, não sangrava, eu falei, meu Deus. Nossa. Aí o Milton já, em 93, né, já ligou, aí começou uma discussão, quem era ela, meu, o moço perguntando para socorre, nossa, socorre. Aí nada, bom, demorou um tempo, chegaram, levaram ela, não tinha família, ela tinha passado fome, fazendo 2 dias, ela não comia, e por isso ela estava passando mal. Nossa. Eu até podia ter mais, eu dei Gatorade, tem sais, minerais e tal. Mas deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Ela tomou um negócio, ela ficou na hora. Enfim, foi recuperada, foi levada, não sei o que aconteceu depois. Mas a hora que terminou, eu lembro que nós dois, como assim, ó, eu olhava, ele olhava para mim, tipo, o que a gente está fazendo aqui? Aí, álcool, banho, já fica no carro, sentei no carro, ele entrou, já chegou em casa. Sabe que você fica, hoje, depois disso, você olha e fala, meu, né? Tanto medo de pegar, tanto medo, né? Naquela hora, isso, não que eu não pensei, eu pensei, ninguém quase ninguém, eu com a mulher deitada na bola, falando com ela, estava de máscara, tudo, ela sem máscara, ela estava passando mal. Não aconteceu nada. Quando o Ricardo morreu, a gente já sabia que ele tinha morrido de Covid, ele estava positivado, a família dele inteira. Na sexta-feira, ele faleceu no domingo, na sexta-feira eu liguei para a mulher dele e falei, Thalita, está proibida de visitar o Ricardo, tá? Faz o seu exame das crianças, a gente precisa poder se ver, é muito difícil vocês estarem passando por isso sozinha. Ela estava numa casa, ela e as 3 filhas, e ele no hospital. Ela fez, negativou, enfim, não sei por que eu me disse. No domingo, 7 horas da manhã, quando ela me ligou, e eu falei, deixa que eu vou com você. Na verdade, eu acordei às 5 horas da manhã, falei, tocou o telefone. O Milton falou, você tá louca, não tocou nada. Eu peguei o telefone, tinha nada. A hora que eu peguei o telefone, não tenho por que mentir isso. A hora que eu peguei meu telefone, ela estava me ligando. Falei, o que foi? Ela falou, me ligaram no hospital. Falei, fica aí que eu estou indo para aí. Nos trocamos e fomos na Zona Leste, ali em Guarulhos. Era a segunda onda de pandemia, não tinha lugar no hospital nenhum em São Paulo. Ele foi internado em Guarulhos. E a gente já imaginava, eu não queria acreditar, mas aí entrou o Milton e ela voltaram, a gente passou o dia inteiro junto. Ela estava negativada, mas nós fomos no pior momento na internação de Covid. No hospital, onde entrava a gente tossindo e se jogando no chão, a cada segundo. Saímos ali com a missão de falar com as filhas dele, porque quem ia falar, a família do Ricardo de Batuba, elas estavam sozinhas no apartamento, viram a Thalita sair super cedo, se ligaram. Quando a gente entrou no apartamento e ela nos viu, porque as meninas somos amigos, a gente não estava se vendo. Quando ela já nos viu, já com aquele clima e tal, começaram a chorar. Falei, meu Deus, as meninas vão chorar, vai cair lágrima, não sei se esse teste de farmácia é verdadeiro ou não é. Aquilo vai, gente, eu catei um livro, eu jogava álcool nas minhas, eu dei escola para todo mundo, elas me beijavam, a gente passou por um dia super difícil, e teve mil desdobramentos, foi no ML,
foi no centro de cremação de São Paulo, foi em todos os lugares do mundo, em 24 horas, eu não peguei Covid nesse. O amor cobre a multidão. Dentro da sala, que tinha mais de 20 corpos sacados de Covid. Eles acharam que abriram e mostraram meu amigo. Eu não queria acreditar, eu falei, abre mais, que eu queria ver a foto. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, não acredito nele. E se eu não tivesse visto, eu acho que até hoje não acreditaria, eu tendo a dizer que não eu saí daquele lugar, dessa sala em específica, que era menor que isso, eu falei, Milton, já sabe, né? Não dá para ir para casa, as meninas vão ficar doentes. Nós fomos dormir num hotel, isoladinhos, esperamos outro dia para ver se a gente já se tinha. Aí meu irmão pegou minhas filhas, a gente ficou 7 dias separados. Eu tinha certeza que tudo é a intenção, como a gente falou. É muito falou. louco isso, gente, porque não tem explicação lógica para isso. Sim. Não tem. Eu nem contei uma pessoa positiva. Eu acredito. Gente, no ano novo, só cortando, no ano novo, a Kelly, a família dela, passou ano novo comigo, na minha casa. Nós bebemos no mesmo copo, montamos uma piscininha, regando no terraço, sentadas juntas, deitávamos na sala, no sofá, assistindo filme juntas, o marido ela fazia gin tônica para as duas no mesmo copo. Dia 3 de janeiro, ela falou, não estou me sentindo bem, né? Vou para casa. Falei, vai, porque aqui no Guarujá. Chegou em São Paulo, no dia 4, me ligou. Estou eu e o Luciano positivados, vai todo mundo fazer exame, meus pais juntos, meus tios, tudo idoso. No desespero, sai correndo para fazer teste. Eu não peguei, meus pais não pegaram, meus irmãos não pegaram. Ela, o Luciano e o João Pedro com Covid. Na minha casa. Ninguém pegou. Eu acho bem doido falar isso, porque eu tenho medo de parecer nisso. Eu acho que a gente não pode levar a sério. Não, mas eu acredito e tal. Sensoria, energia. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho. Sim. Eu vou contar um caso da... Não sei se eu estou certa, é a Madre Teresa de Calcutá. Ela cuidava de um, eu não sei se é um homem ou uma mulher, mas ele tinha AIDS. Foi naquela época que começou a AIDS. E ele estava muito revoltado. Mas ela sempre com aquele carinho, aquela dedicação. Aquele carinho, aquela dedicação. Aí ela continuou cuidando, mesmo com a revolta. Essa pessoa ficou tão revoltada que pegou o sangue e a agulha e furou a Madre Teresa de Calcutá. E ela não pegou o HIV. Por quê? Porque o amor que ela cuidava. Por isso que não é, por isso que quando a gente tem aquela vontade, a gente tem que socorrer, a gente tem que entrar, né? Mais ou menos. Ele morreu em trabalho naquela gripe espanhola. Tá? Então, calma, não vai estar aqui por causa da sua fé, que você vai arrancar máscara, ficar beijando. Cuidado, gente, tá? Então, é bom senso, fazer... O acidente acontece, a necessidade acontece, ok, mas não vá de peito aberto de encontro a isso. Eu falei, álcool, é tudo, cuidando, tem que... Um bom exemplo disso que a gente pode ver é o Padre Júlio Lancelotti, né, gente? Todas as ações que ele trabalha, a pandemia inteira, ele sempre usando máscara, sempre higienizando bem, falando da importância. Então, você vê que, independente de toda a proteção espiritual que ele tem, ele não deixa de utilizar o cuidado. Materiais, né? Mas consciente dos cuidados, né? Sim, é um exemplo, sim. Sempre fiz uma brincadeira, sempre fico pensando em umas coisas muito doidas. Isso que ela está falando, o amor sim, mas continua tão cuidado. Sim. Eu pensei assim numa frase que todo mundo conhece, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Aí eu vou parafrasear dizendo que o amor tem razões que o mal desconhece. Sim, sim. Vou continuar aqui. Os orientadores desencarnados lhes falam, mas não conseguem atingi-los. Em contato, porém, com o médium, pelo fato de terem vibrações assemelhadas, há a possibilidade de entendimento. Surge, então, a doutrinação, que visa modificar sua forma de pensar e de agir, buscando sua melhora.
ensinando-lhes o caminho do bem e do perdão, despertando para a necessidade de renovação espiritual. O objetivo das sessões de doutrinação. Segundo Edgar Armand, as sessões de doutrinação de espíritos objetivam esclarecer entidades desencarnadas a respeito de sua própria situação espiritual, orientando-os no sentido do seu despertamento no plano invisível e o seu subsequente equilíbrio e progressos espirituais. Para facilitar o seu despertamento ou o seu esclarecimento, espíritos presos ao habitat terrestre por força da lei de afinidade são trazidos às sessões de doutrinação e aí ligados momentaneamente a médios de incorporação, com o que, no contato com os fluidos benéficos da corrente aí formada, acrescido dos ensinamentos recebidos do doutrinador encarnado, logram quase sempre despertar e retomar o caminho do aperfeiçoamento espiritual. É aquilo que a gente falou. Aí, assim, o doutrinador espírita não é tarefa fácil, mas exige esclarecimentos doutrinários bastante desenvolvidos e senso psicológico para que o doutrinador possa captar com rapidez a verdadeira feição moral do caso que defronta. Em consequência, encaminhar a doutrinação no devido rumo. É necessário ainda ao doutrinador possuir paciência, bondade, humildade e tolerância, porque somente com o auxílio dessas virtudes poderá enfrentar os casos mais difíceis em que se manifesta espíritos maldosos, zombeteiros e empedernidos. Aí o que André Luiz fala. A pessoa envolvida nessa tarefa não pode esquecer que a espiritualidade superior confia nela e dela aguarda o cultivo de determinados atributos, como os que se seguem: direção e discernimento, bondade e energia, autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração. Essa é uma das coisas, a autoridade fundada em exemplo, porque como eles conseguem visualizar os mais endurecidos, eles conseguem saber e até mesmo nos acompanhar. Vamos supor que tem espíritos que eles não são socorridos na primeira, né? Então, quando eles saem de lá, eles perseguem. Eles ficam o tempo inteiro para ver os seus defeitos, para que numa próxima oportunidade eles... A Doralição que falou na palestra aí. Quando chega, acontece alguma coisa, fala, quem é você para estar falando? É isso aí. É o caso de Marinho também. Ele ficou sendo vigiado, porque ele ainda continuava no mal. Quando ele teve uma predisposição para os pensamentos positivos, do bem, ele foi facilmente acessado pelo... Então, mas aí você está falando do bem, eu estou falando do mal. No mal. O doutrinador, ele é perseguido por aquele que ele estava tentando doutrinar. Sim, né? Entendi. Então, está querendo me convencer? Que moral. Eu sei da sua moral. Você faz aquilo. O hábito do estudo e a oração, que é imprescindível, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva. Então, não tem doutrinador, né? Então, não tem doutrinador. Não existe essa pessoa. Então, é legal a gente colocar isso, porque assim, essas são as características necessárias. Mas não necessariamente que o doutrinador as possua. É que nem sintoma, né? Se tiver 3, já fecha o diagnóstico. São 10. Por isso, não ser rude com esse... Nunca. Rude jamais. Então, tem que ter firmeza. Às vezes tem alguns doutrinadores que brigam. Não, dando amor para eles também, não é? Eu acho que se por acaso um doutrinador ele for brigar, no dia seguinte a casa vai tirar ele de lá. Ele não pode. Eu sei que não. Ele tem assim, no mínimo, ser firme. Às vezes a firmeza de um é mais do que de outro.
você entendeu? Mas bruto é gritar. Ou então falar, você é errado, não pode falar. Não. Não, quem é fica você? Que aconteceu, que ele falou para ele, quem é você para falar? Você também é. Exatamente. Deixa eu só fazer uma colocação. A gente está vendo tudo isso à luz da doutrina espírita. Porque em outras religiões, eu conheço várias religiões, já visitei vários templos, eles têm outra conduta, é diferente e tudo bem, porque tanto nós, enquanto encarnados, quanto os espíritos que precisam ser doutrinados e os doutrinadores de todos os âmbitos religiosos, eles têm suas fases para passar de entendimento de tudo isso. Né? Nós ainda temos hoje doutrinadores de diversas religiões que fazem o exorcismo, que fazem, né, vai expulsar aquele demônio, né? E a gente vendo isso porque está escancarado, gente, está na televisão, né? Nossos filhos têm acesso a isso e podem ver em qualquer momento. É usado, né? Então, a gente precisa ter entendimento de que existe ali um processo espiritual, mesmo que não seja à luz da doutrina, como nós temos a oportunidade nesse momento de entender, e de que o próprio espírito, que é zombeteiro, perturbador e etc., que precisa ser doutrinado, ele também passa por fases para chegar até uma fase espírita e ter uma doutrinação de amor. Né? Muitas vezes ele vai estar ali num crentezinho que vai para lá, ele vai na igreja, aquele crente vai passar por uma sessão de desobsessão, ele vai ser expulso, ou preso, né? E ele vai passar por aquilo, até chegar e encostar, porque eles chamam de encosto mesmo, está em outra pessoa que vai chegar trazendo uma casa espírita, poxa vida. Né? Lá eles estavam falando de Deus, aqui eles estão falando de Deus, lá eles estavam falando de amor, aqui estão falando de amor, lá eles fazem caridade, aqui estão fazendo caridade. É verdade. Né? E aos poucos a gente vai conseguindo compreender tudo isso como um grande amor de Deus, da misericórdia divina, de conseguir atender a todos no momento em que estão. Sim. Não se desfaz de nada. Eu vou correr, porque já está aqui. Segundo Herculano Pires, o que é importante não confundir aquilo que você falou, humildade com atitudes piegas, com melosidade. Muitas vezes a doutrinação exige atitudes enérgicas, não ofensivas nem agressivas, mas firmes e imperiosas. Exatamente. É o momento em que o doutrinador trata o obsessor com autoridade moral, a única autoridade que podemos ter sobre os espíritos inferiores, que sentem a nossa autoridade e se submetem a ela, em virtude da força moral de que dispusermos, aquilo que a Esther falou. Essa autoridade, no entanto, só conseguimos adquirir por meio de uma vivência digna no mundo, sendo sempre corretos em nossas intenções e em nossos atos, em todos os sentidos, porquanto as nossas falhas morais não combatidas, não controladas, diminuem nossa autoridade sobre os obsessores, aquilo que a Esther falou. Então, a técnica de doutrinação. Conversação, doutrinação, evangelização, persuasão, o fenômeno, né, ectoplasmia, reconstruções das lesões perispiritual, prece e passe, porque ajuda a desintegrar apetrechos e alivia dores, e a introspecção, se for necessário, né? O resultado da doutrinação dos espíritos. Os benefícios da desobsessão são incalculáveis. Como André Luiz fala, erraríamos frontamente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervargam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico. E ainda, os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. O referido autor espiritual mostra-nos, então, que a desobsessão areja os caminhos mentais
e nos imuniza contra os perigos da alienação, estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós. Então, ele refere ainda, desaparecem doenças fantasmas, empecilhos obscuros, insucessos, além de obtermos com o seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inacessíveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. A doutrinação espírita equilibrada, amorosa, modifica a nós mesmos e aos outros, abre as mentes para a percepção da realidade real que nos escapa, quando nos apegamos à ilusão das nossas pretensões individuais, geralmente mesquinhas. Vou pular aqui. Aí, para finalizar, o doutrinador, o preceito evangélico do amai-vos uns aos outros, e aquele outro, amai os vossos inimigos, não são apenas frases bonitas para declamar aos espíritos, mas condições essenciais de trabalho. Então, o amor é tudo. Com o amor que conseguiremos doutrinar os nossos irmãos e a nós mesmos. A nós, se cada um fizer o seu trabalhinho, né? Exatamente. Finalizo aqui, gente. Obrigada. Sempre. Criticar o que o outro está fazendo. É a maneira como ele está no momento. Exatamente. Respeitar o momento de cada um. Assim, o trabalho primeiro seu, por isso que eu falei, Uhum. a gente, assim, você se doutrina, você se enxerga, você se reconhece nas suas fragilidades e grandiosidades, e aí sim você pode ajudar. Não no julgamento, mas no reconhecimento. Porque quando você faz esse trabalho ao contrário, que é o certo, olhar primeiro para si, depois para o outro, você não julga tanto. Exatamente. Você do lugar, Exatamente. talvez não seja a mesma situação, mas você reconhece o sofrimento. O sofrimento de qualquer lugar é muito difícil. Trabalhar o julgamento. A gente tem que vigiar e orar o tempo todo. E sempre se colocar no lugar do outro. No sentido de olhar sofrimento, porque as várias situações são diferentes. Uhum. Tem tudo, né? E assim, mas está sofrendo. O sofrimento é igual. É igual, em qualquer lugar. Quem está internado com Covid, porque pegou involuntariamente, quem usa droga, quem pegou ar, está sofrendo. Se eu perdi alguém, eu estou sofrendo. Se eu não consigo lidar com essa dor, eu estou sofrendo. É primário. Sim, sim. E o amor tem que ser, tem que contaminar todos. É isso aí. Como Jesus falou, né? Muito bem. Obrigada. A Danusa. Pode falar, Danusa. Está sem som. Tá sem som. Ela está sem som. Que agora tá. Não, gente, eu só estava dando parabéns aqui para a Michele. Excelente aula, viu? Obrigada, Danusa. Obrigada. Então, essa coisa da doutrinação, a gente está falando de um plano para o outro, mas a gente está falando do nosso plano Pega também. não, né? Ontem, eu nem sabia, eu apenas intuía que eu recebi uma ligação à noite de um primo meu do interior, da parte da minha família que mora no interior, e aí eu fui atender e a ligação caiu. Eu pensei assim, essa pessoa nunca telefonou para mim, é um marido de uma prima. Eu falei, deve ter acontecido alguma coisa. Mas era já muito tarde, eu não retornei a ligação, porque era a ligação de WhatsApp, e todo mundo já passou por isso. Você está clicando em encosta e a ligação é acidental. Quando eu fui pegar, ele já tinha desligado. E ontem eu estava fora de São Paulo. E fui buscar um primo no aeroporto, levei para o interior, ele é músico, tocou no Bourbon de Atibaia, e no caminho ele falou assim, então, você sabia que a mãe do Renan morreu? Renan é o namorado da minha prima. Eu falei, então vamos lá. Então, ao invés de a gente ir direto para o hotel, vamos para a sua casa, vamos falar oi para os meninos. E aí, nessa história da doutrinação, lá ninguém é espírita. Só eu da família sou espírita. Guardo isso com certo cuidado, não fico fazendo propaganda, porque não é o caso.
Nem deve, né? Sim. Nem devo, mas na hora que eu cheguei lá, quando estávamos voltando, meu primo falou assim, que eu trouxe ele de volta para o aeroporto, queria voltar uma viagem. Ele falou, Zé, eu não sei como é que você consegue. Lá ninguém é espírita e você levou uma mensagem de conforto para ele. Então, o menino sofria, se debulhado em lágrimas. A gente perdeu a mãe. Então, as pessoas que tentavam consolar, eu falava, não, meu filho, chora mesmo. Vive tudo. Sim. Vive tudo, vive o seu luto de verdade. Mas tenha certeza, sinta a dor, mas não sofra além do necessário. Porque não importa se você acredita. Lá onde ela estiver, ela também perdeu a gente. Não foi que perdeu ela também perdeu a gente. Sim. E aí eu tentei, do meu jeito, passar para ele a ideia de que a gente não perde o que não tem. Eu não sou dono dela, eu sou só amigo dela. Ela não é propriedade. Então a gente está apenas compartilhando um mundo. Então não é uma perda. É um afastamento. Nós somos apenas usufrutuários do que nos rodeia. Né? Nós somos apenas depositários. Eu gosto de pensar que o amor é a união. Quando o amor existe, ele é imutável nos mundos. Ele vai existir nessas relações. Sempre. E aí, só para concluir, enquanto eu falei isso de um jeito, depois eu mandei para ele uma mensagem espírita. Depois, quando eu cheguei em casa, já era de madrugada, eu voltei e fui ver a mensagem. Eu falei, não, eu entendi tudo. Obrigado pelas suas palavras. O que eu quis dizer para ele é que aquilo que eu falava tinha um conteúdo de onde eu buscava aquela informação. E ele, apesar de não ser espírita, entendeu perfeitamente. Então, eu sei que, de algum modo, eu exerci essa doutrinação para o bem. Sim. Você foi um orientador, né? Isso. Vamos agora, então, acabando aqui, né? Agradecendo a Michelezinha, que a gente já bateu palma para ela. A aguinha é sua, né? Vamos vir. Olha, na verdade, eu ia pedir para você fazer a oração. Então eu faço Você aqui, faz? faço, Então, você faz uma oração para a gente se despedir das nossas amigas aqui, tá? Olha aqui para ela. Espera aí, tá tudo... Eu Pronto. Querido bom Deus, querido Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, obrigado por mais essa aula, que possamos aprender e vivenciar esse aprendizado sublime, que Jesus, nosso mestre, nosso orientador, que nos deu esses ensinamentos para partilhar com todos e sermos pessoas cada vez melhores e ajudando com o amor, com esse amor universal, esse amor que envolve e edifica cada um de nós. Meu Deus, obrigada por tudo. Abençoe a todos que precisam de Ti, Senhor. Todos que estão nos hospitais, os nossos governantes, as pessoas que dormem nas ruas, nos asilos, a todos, Senhor. Sou grata por cada dia aqui na Terra. Abençoa, Senhor, também nosso planeta. Peço, Senhor, que abençoe a todos que estão aqui e nos intua sempre para o bem. Peço para dar por encerrada a nossa oração da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Beijo. Podia ter tirado a máscara, mas obrigada. Obrigada. Muito obrigada, linda. Vamos te convocar mais vezes. Com certeza. Agora a palestra vai ser atualização. Oração de coração.